Boa tarde, boa noite, né? Porque teremos participantes de Portugal e Israel. O nosso objetivo aqui é bater um papo com o Rony. Eu e a Sônia Crisóstomo vamos conversar com o Rony Schuzman, que reside em Israel, e vai contar para nós como é essa vida, como é que está acontecendo essa vivência lá nesse período de guerra, né? Então nós estamos aqui para ouvir o Rony. Deixa eu aceitar o Rony aqui. E aí a gente começa nosso bate-papo, né? A Sônia mora em Portugal e também é brasileira, e junto com o Rony nós criamos o Conexão Mundo. O Conexão Mundo tem o objetivo de interagir com brasileiros que estão fora do Brasil. E essa conversa, nesse momento, ela se dá também em função da guerra, né? Nós queremos ouvir do Rony como é que está sendo o dia a dia dele lá. Vamos aceitar aqui o Rony. A tecnologia é assim, ela demora um pouquinho, mas a gente aceita. Aceitar a Sônia e aceitar o Rony. Sônia, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Temos de tudo aqui hoje. De tudo. De tudo. Vamos só aqui aceitar o Rony. Aí, o Rony entrou. Rony, Olá, tudo Rony. bem? Bom, Boa noite. tudo bem? Aí, né, Rony? Você e a Sônia já estão com boa noite. Sim, sim. Que já é tarde agora. Então, eu abri aqui e comecei a contextualizar o que é o Conexão Mundo, que é uma criação nossa com o objetivo de conversar com brasileiros que estão fora do país. E neste momento especial, nós vamos conversar com o Rony. Normalmente nós temos um convidado, mas hoje o nosso convidado é o Rony, que vai contar para nós como é que está sendo esse período extremamente delicado, que é viver num ambiente de guerra, né? Eu não sei falar disso, porque nunca vivi, nunca passei por situação assim. Acredito que a Sônia também nunca passou, mas o Rony está aí num país que está vivendo eu tinha dito conflito, o Rony me corrigiu que é guerra mesmo, né, Rony? Guerra mesmo. Ele caiu, não é? Caiu a conexão do Rony. Ele caiu, ele já entra. Mas eu falei em conflito, Sônia, e ele me corrigiu. Ele falou: não, Cida, não é conflito, é guerra mesmo. É uma pena, não é? A gente, nesse momento da humanidade, onde a gente está, a ciência evoluindo para o trabalho ficar mais fácil, para a saúde ser mais acessível, as pessoas ainda guerrearem, como acontecia antigamente, na época dos reinados e das tomas de terras, né? Então é muito triste a gente ver que isso ainda acontece no mundo. O Rony voltou. Rony, a Sônia estava falando da tristeza que é, né? A gente ainda ter guerras no mundo, né? Guerras, porque não é só essa em Israel, está acontecendo outra entre a Ucrânia e a Rússia, enfim. E eu falava que você me corrigiu porque não é conflito, é guerra, né, Rona? Na verdade, foi chamado de guerra também porque tem esse elemento mesmo de ataque, de contra-ataque, na verdade, né? Porque o Israel foi atacado, na verdade, não está se defendendo. E acho que o primeiro ponto para as pessoas entenderem primeiro, eu estou completamente seguro aqui em Israel. E, na verdade, hoje em dia eu também me sinto mais seguro que meus familiares que moram no Brasil e no Canadá, né? O conflito mesmo, a guerra mesmo é em Gaza, que é o território ao lado de Israel, né? Então, assim, agora a gente está também mais tranquilo porque os foguetes que eram lançados pelo Hamas
diminuiu muito, mas ao mesmo tempo também a gente tem a possibilidade do ataque no norte, que é do Líbano, né, pelo Hezbollah. Então, esse ataque do Hezbollah, se realmente começar, né, na verdade, assim, se escalar, porque já está acontecendo desde que aconteceu o ataque do Hamas, o Hezbollah começou a atacar, já foram mais de 20 mil foguetes também, né? Desculpe, 2 mil foguetes. Mas o Hezbollah tem um poder militar muito maior, são mísseis, não são só foguetes, né? Então é bem mais delicado, bem mais complicado, né? Só que ao mesmo tempo também fica mais fácil do contra-ataque, no caso do Hezbollah, porque eles não ficam tão incrustados com a população civil, né? É mais fácil de contra-atacar daí o Hezbollah nesse ponto, né? Também ficam em áreas habitadas, mas não tanto como tantos túneis como no caso do Hamas, né? Rony, você falando em túneis, eu tenho muito cuidado com aquilo que a gente ouve e pela imprensa, mídia televisiva, por isso que é tão importante essa conversa com você, porque a gente realmente está conversando com quem está não na faixa de Gaza, não no território, mas está muito próximo e, obviamente, você ouve relatos de pessoas que estiveram lá dentro, pisando em solo ensanguentado, literalmente. E você falando de túneis, a gente ouve que o exército de Israel conseguiu localizar um esconderijo em túneis de 60 metros, de 80 metros de profundidade. Ou seja, isso é uma coisa muito difícil de se fazer e é muito difícil também, se não for alguma coisa com uma inteligência muito forte, conseguir chegar nesses túneis, né? Porque um míssil não consegue perfurar 60, 80 metros de terra para destruir um cativeiro, por exemplo. Na verdade, sim. Uma coisa que as pessoas, só para vocês contextualizar melhor, né? A guerra tem, no meu ponto de vista, tem dois elementos. Primeiro, o dinheiro, porque acho que vocês devem saber aí, os líderes do Hamas, né, no Catar, eles são bilionários, né? Uhum. Então, assim, se ganha muito dinheiro. E eu acho que é um dos pontos que até hoje os palestinos não aceitaram a ideia de ter o seu próprio Estado, porque realmente eles ganham muito, não tendo o seu Estado, eles ganham muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, os túneis que estão em Gaza hoje, eles são maiores. O maior metrô do mundo é de Londres, eles têm 400 quilômetros mais ou menos. Os de Gaza, eles têm uma ideia de que são de 500 a 700 quilômetros, para vocês terem uma ideia de quanto foi investido para poder fazer esses túneis. Fora os foguetes, que também custam uma fortuna para você fazer foguetes, e foram lançados só nessa guerra, em direção a Israel, mais de 10 mil foguetes. Né? Então você imagina que é muito, muito dinheiro que poderia estar sendo investido na própria Palestina. Né? Infelizmente, é feito para guerrear, para atacar Israel. Né? Em contrapartida, também eles ganham dinheiro, não precisa muito longe. Né? O próprio Brasil, vocês devem saber agora que o presidente é pessoa não grata aqui em Israel. Foi perguntado numa entrevista por que ele estava, depois de descobrirem, né, porque foi provado que os funcionários da agência da ONU em Gaza, eles participaram do ataque, não é que eles estavam juntos apoiando os terroristas, não, eles são terroristas, na verdade, né? E enquanto todos os outros governos resolveram parar de mandar dinheiro, o Brasil resolveu aumentar o valor, né? Primeiro que eu acho que o Brasil nem deveria estar ajudando, porque o Brasil não tem essa possibilidade de ajudar alguém, né? Mas, enfim, e se sabe que esse dinheiro está sendo usado para comprar armas, né? Fora que é uma coisa que as pessoas também não entendem. Então, assim, foi perguntado para o presidente e ele comparou a guerra
com Gaza, de Gaza com o Holocausto. Então, Com o realmente, Holocausto, é. foi uma coisa assim, muito chocante aqui. As pessoas me perguntaram, por saber que eu sou brasileiro, né? E é muito triste saber que o Brasil está apoiando o Hamas. Independente se as pessoas falam, muitas pessoas me mandaram, não, eu não apoio, eu não apoio. Mas, na verdade, o representante brasileiro é o presidente e ele determina se o país apoia ou não qual dos lados, e é um dos poucos países que apoia o Hamas, né? Então, realmente é muito triste. Mas, enfim, é o que está acontecendo, né? Então, na verdade, o dinheiro dos impostos, inclusive eu pago imposto no Brasil, está sendo usado para comprar armas, né? Para armar os terroristas do Hamas. Outro ponto também que as pessoas não entendem, fala muito sobre território, né? Foi oferecido várias vezes solução de 2 estados. Eles não querem, eles querem um estado só, porque eles não querem judeus, né? Para vocês terem uma ideia, falo muito sobre Gaza ser uma prisão em céu aberto, né? Na verdade, Gaza foi entregue totalmente para os palestinos desde 2005, quase 20 anos atrás. Foi tirado todos os judeus, inclusive à força. O exército israelense tirou os judeus que não queriam sair à força, e até os corpos, os cemitérios foram retirados, trazidos para cá, para vocês terem uma ideia. Muita coisa foi deixada, inclusive que eles chamam de greenhouse, que são estufas de flores e hortaliças, enfim, que era exportado para a Europa. E também, além disso, a ideia era que Gaza se transformasse numa Singapura, porque, né, podia ser explorado muito a parte turística, né, porque tem praias muito, muito bonitas lá. E, na verdade, não. Foi logo em seguida que o Hamas ganhou as eleições, né? E depois acabou matando os outros opositores, que é o Fatah, que é a autoridade palestina, que fica do outro lado. Então, para vocês entenderem, Israel fica entre Gaza e a Cisjordânia, que são os 2 territórios palestinos. Na Cisjordânia ainda tem colonos judeus e ainda tem o exército cuidando da área, por segurança, os exércitos israelenses, e Gaza foi totalmente liberado para os palestinos, até para saber como que seria feito, como seria o resultado disso. E o resultado foi desastroso, né? Porque eles transformaram aquela região, logo em seguida que foi liberado, eles queimaram todas as greenhouses e começaram a fazer os túneis e atacar Israel com os foguetes, né? Desde aquela época até hoje. Várias vezes o Israel chegou a entrar, mas sempre, né, os outros países sempre pedindo para Israel não atacar por causa de mulheres, crianças, que é o que falam até hoje. Mas, primeiro, na verdade, sim, são o Hamas que usa essas pessoas como escudo humano. E outra, essas informações que morreram mais de 20 mil pessoas... Primeiro, quem fornece essas informações é o próprio Hamas. O Hamas informou que quando aquele hospital foi bombardeado pela Jihad Islâmica e não por Israel, né, que depois acabaram, a mídia acabou nem respondendo, pedindo desculpa, né, pela notícia que foi dada pelo Hamas. Falaram na época que morreu 500 pessoas. Então, assim, eles sempre dão números redondos, né, 20 mil pessoas, 500 pessoas. E, na verdade, foi descoberto depois que o foguete que era do grupo terrorista caiu no estacionamento. Não morreu tanta gente assim, morreu algumas pessoas, né? Então, assim, não dá para acreditar nesses números. E muitos, na verdade, porque o alvo do exército são os terroristas, né? Eles contabilizam como se fossem pessoas civis, e não são, né? São terroristas. Então, assim, a situação é bem complicada porque, para vocês terem uma ideia, por que foi fechada as fronteiras? Pelos ataques, e mesmo assim, 12 mil trabalhadores entravam todos os dias para trabalhar para Israel, né, porque eles ganham muito mais trabalhando aqui em Israel, e voltavam para lá. Só que, infelizmente, também foi descoberto depois que, quando o Hamas atacou os kibbutz, eles já sabiam tudo sobre o kibbutz, que as informações foram passadas pelos trabalhadores palestinos que entravam com essa liberação.
Agora, recentemente, já foi chamado, né, faz 4 meses que os trabalhadores não vêm para cá, foi chamado chineses e indianos para substituir esses palestinos. Infelizmente, não tem o que fazer, não dá para confiar mais nessas pessoas, né? Em compensação, na Cisjordânia continuam entrando pessoas, né? Palestinos, 40 mil palestinos entram para estudar nas universidades israelenses, eles entram para fazer tratamento médico, entram para trabalhar, e isso também é um absurdo que falam que o Israel é um país de segregação, um país de apartheid. Não existe isso. As pessoas têm, a maioria das pessoas aqui também falam que eu colonializo branco, né? Primeiro, assim, eu sou um dos poucos brancos que eu vejo aqui em Israel, tem muito pouco branco, as pessoas são mais pardas, tem bastante negros também por causa dos etíopes. E, segundo, não tem nada de colonialismo, são imigrantes que vieram, muitos fugiram dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, né? Chegaram aqui e já tinham que lutar contra os árabes. Uma outra coisa que as pessoas falam muito, os israelenses estão lutando com os palestinos há milhões de anos. Na verdade, não. Primeiro, assim, para vocês terem uma ideia de onde veio esse nome Palestina, o Palestina veio por causa de Filistina, né, que seriam filisteus, que eram inimigos de Israel, isso há muitos anos atrás, mais de 2 mil anos atrás. Eram gregos, na verdade, que vieram para a região, e Israel conseguiu, os judeus na época conseguiram lutar contra esse povo e eliminar. Esse povo acabou sendo expulso, mas quando o exército romano, né, teve uma grande colonização romana aqui durante muitos anos, inclusive na época de Cristo, os romanos estavam aqui. A última revolução que teve, na verdade, contra os romanos judeus, eles conseguiram derrotar os judeus e expulsar os judeus. Então foi a última diáspora dos judeus. E também eles mudaram o nome da Judéia, né? Na época era Judéia e Israel, tinha dois estados, foi mudado para Filistina, que é o que chama de Palestina até hoje. Então, por exemplo, vocês falam da Golda Meir, que acho que talvez vocês devem conhecer, que foi uma primeira-ministra de Israel. Ela tinha o passaporte palestino porque era o nome do país quando foi migrado para cá. Então, nunca se chamava de palestinos, se chamava de judeus e árabes. Essa era a distinção, judeus e árabes. Mas, nos anos 60, com a Guerra Fria, os soviéticos que queriam fazer um contraponto contra o apoio americano que tinha na região, e eles chamaram o Yasser Arafat, que era egípcio, não era palestino, para fundar, teoricamente, a Palestina. Então, se vocês procurarem hoje, vocês vão descobrir que a bandeira palestina foi criada em 1964. E daí, a partir daí, começou a chamar a Palestina, e nunca foi feita a paz, porque era exatamente a ideia de expulsar os judeus dessa região. Para vocês terem uma ideia, então, Gaza foi começado a fazer uma fronteira para que eles não invadissem, que não adiantou, né? Para vocês terem uma ideia como aconteceu. Eu também não se esperava que fosse dessa forma a invasão, não se imaginava que pudesse ser feito dessa forma. Ainda vai se descobrir o que aconteceu, mas também foi fechada a fronteira com o Egito, para vocês terem uma ideia, porque o Egito começou a ter ataques contra cristãos na região, que o Hamas também atacou essa região. Então, na verdade, o Hamas não quer 2 estados, ele quer simplesmente acabar com os judeus na região por não ser da mesma religião, né? Porque eles são fundamentalistas islâmicos. Então, essa guerra não é sobre território. Outra coisa que falam agora é sobre a solução de 2 estados. Primeiro, assim, eu acredito que não é a hora de falar nisso, porque parece que você está dando um prêmio para os palestinos por ter atacado Israel. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que os israelenses não se sentem confortáveis de ter um vizinho que pode te atacar a qualquer momento. Então, vai ter que se discutir muito ainda agora, voltar atrás, porque muitas pessoas que, inclusive, apoiavam a solução de 2 estados moravam nos kibbutz e foram mortos.
muitas pessoas que ajudavam os palestinos, tinha ONGs que ficavam nesses kibbutz, que iam, ajudavam os palestinos, levavam os palestinos, iam até Gaza para trazer os palestinos para fazer tratamento médico, enfim, vários pessoas que apoiavam foram mortas, e hoje essas pessoas elas conseguem entender que simplesmente eles odeiam, eles não tem como fazer paz com eles. O segundo ponto é que, teoricamente, a ideia da paz é que o Hamas saia e que entre a autoridade palestina na região. Só que a autoridade palestina também não é muito fácil, para vocês terem uma ideia, porque eles pagam uma pensão para todos os prisioneiros palestinos que cometeram atentados. Então, por exemplo, agora a autoridade palestina está pagando, vai liberar 3 milhões de dólares para os prisioneiros palestinos do Hamas, né, que foram presos agora em Gaza, que participaram do atentado. E o mais gritante disso é que eles pagam pelo número de mortos que essa pessoa cometeu. Então, se ela matou 10 pessoas, ela vai ganhar mais do que se ela matou uma pessoa só. Meu Deus! É muito complicado se fazer paz com pessoas que têm essa mentalidade, né? Então, assim, e outra coisa que as pessoas não entendem é que cada vez que morre um soldado é muito triste, porque é um rapaz de às vezes 19, 20, 21 anos, ou às vezes é algum pai de família, porque tem algumas pessoas que são voluntárias, que têm filhos pequenos, né? Então, muito triste, realmente, às vezes morre 1, 2 soldados por dia, às vezes morre 20 soldados por dia. Claro que o número de mortos dos terroristas é muito maior, mas são pessoas que não se importam em morrer, eles não têm essa, né? Muitos vieram para cá quando cometeram o atentado, e depois, quando eu comecei a saber mais detalhes do atentado, né, eu presenciei famílias que perderam pessoas no atentado, e inclusive quando eu fui no cemitério para participar de uma reza para uma dessas pessoas, tinha um túmulo com uma mãe e enterrado junto com uma criança de colo. Tinha menos de 1 ano a criança que foi morta, né? Então é muito triste, foi horrível, né? As atrocidades que cometeram. Para vocês terem uma ideia, teve uma história porque não mataram simplesmente judeus, eles mataram qualquer coisa que se mexia, mataram cachorros, mataram animais, mataram muçulmanos, que inclusive falavam árabes com ele, falavam, não, nós somos muçulmanos também, mataram. Teve um beduíno, porque tem vários tipos de povos aqui, árabes, né? Os beduínos, esse beduíno, ele parou o carro porque estava tendo alarme para foguete, na beira da estrada, para entrar num bunker de beira da estrada. E os terroristas do Hamas pegaram esse rapaz, ele é árabe também, estupraram ele, não estupraram só mulheres, estupraram homens também, e mataram esse rapaz. E a família desse rapaz foi informada do que aconteceu e eles não acreditaram. Mas como tinha uma câmera num dos carros, eles conseguiram ver as cenas e como era uma família muito rica, ofereceram $1 milhão para informações dos terroristas, para você ter uma ideia, né? Então essa é uma das histórias, mas tem histórias assim horríveis de crianças, bebês, mulheres. Para você ter uma ideia, os corpos, quando começaram a pegar os corpos, das pessoas que estavam com os corpos, ele pegou um pacote, que era um corpo, e falou, é uma criança, ele falou, não, é uma mulher. Quer dizer, só sobrou o tronco da pessoa. Então, vocês têm uma ideia do horror que foi o ataque. E tem muitas histórias. E, Rony, deixa eu fazer uma pergunta. E a tua rotina mudou? No começo, sim. Na época, eu estava ainda trabalhando como sous-chefe num hotel, um hotel business. Ele acabou se transformando em um hotel para refugiados do norte, que ainda continuam deslocados, né? E daí a gente tinha que trabalhar muito mais, até porque os palestinos não estavam indo mais. Então, para vocês terem uma ideia, né? Falam muito sobre
apartheid, como eu estava te falando, mas eu tinha chefes que eram palestinos, né? Se trabalha da mesma forma, se trata da mesma forma. Claro que agora fica mais complicado, né? Mas continua vindo os palestinos da Cisjordânia, mas as pessoas ficam com medo, até por causa, como eu falei para vocês, de informação e que eles passavam para o pessoal do Hamas. Outra coisa que as pessoas não entendem, os palestinos eles são muito, inclusive os professores dessa ONG, dessa órgão da ONU, eles doutrinam as crianças para que odeiem Israel, então os judeus, na verdade, né? Então é muito complicado você conseguir quebrar isso, né? Mas os árabes que vivem aqui, isso que é interessante, porque se a gente for chamar essas pessoas de palestinos, também tem que chamar os árabes que moram em Israel de palestinos, porque são árabes da mesma forma, e é 30% da população. Eles são integrados, eles estão lutando no exército, inclusive, para vocês terem uma ideia, né? Então é muito absurdo falar que aqui um estado de apartheid, porque não existe. Eu vejo no ônibus, por exemplo, se uma mulher árabe vai fazer pedir uma informação para uma religiosa judia, ela dá a informação com a maior naturalidade, com a maior naturalidade. As pessoas se integram aqui muito bem, né? Eu nunca fui, por exemplo, nunca fui questionado por ser brasileiro, por discriminado. Exemplo, né? Discriminado. Então, assim, é muito triste escutar isso. E também fala sobre colonização. Na verdade, não. Muito pelo contrário, os kibbutz, na verdade, foi a única vez que o socialismo, na verdade, funcionou. Eles não tinham forma de sobreviver aqui em Israel quando vieram para cá. Então, eles tinham que dividir tudo que eles conseguiam fazer. Hoje, os kibbutz, na verdade, viraram empresas, né? São companhias, na verdade. Inclusive, faz chip de computador, fazendo tudo, né? Um dos kibbutz, para vocês terem uma ideia, que foi atacado, era uma gráfica. Era uma gráfica de imprimir, né? Uhum. E hoje ficou, na verdade, parada porque não ficou sem funcionários, né? Mataram praticamente o kibbutz inteiro. Então, assim, é muito triste ouvir as pessoas falando que aqui, ou outra coisa que as pessoas falam, né? For the river, for the river, for the sea, Palestina going to be free, né? Como se o Palestina vai ser livre do rio ao mar. As pessoas não sabem de onde é o rio ao mar, elas ficam cantando isso. O rio, na verdade, é o Rio Jordão, e o mar Mediterrâneo, ou seja, eles querem que Israel completamente desapareça do mapa, porque é o espaço onde fica Israel. Entende? Hoje, Israel estava muito dividido, estavam protestos todos os dias, esquerda contra direita, e eu já imaginava que ia ter algum tipo de guerra para unir Israel novamente, unir os judeus. E realmente, mas não imaginava que fosse tão forte. Ninguém imaginava. Foi um ataque que não se sabe exatamente como, mas eu desconfio que eles acabaram descobrindo. Vazou muita informação, inclusive do Brasil, informação, porque os países aliados a Israel tinham informação sobre defesa, né, a partir dessas companhias de tecnologia de defesa, que é usado no Brasil e acabou, pelo que eu entendi, acabou até vazando informação do governo brasileiro. O governo brasileiro, assim, foi extremamente horrível do começo ao fim da guerra. Para vocês terem uma ideia, a história entre Brasil e Israel nesses últimos 4 meses é a primeira vez que o Brasil começou a mandar os aviões para cá para pegar os brasileiros que resolveram voltar. Tinha muitos brasileiros, na verdade, e tem muitos brasileiros que querem morar em Israel, mas querem ter as coisas boas do Brasil. Não existe isso, né? Quando a gente sabe do que está falando, acho que a Sônia também deve imaginar isso, deve ter brasileiros também que querem as coisas boas do Brasil em Portugal. Não tem, você tem que escolher o que é melhor. Exato. E muitos brasileiros até vivem nas comunidades só entre brasileiros, tal, e muitos se assustaram com a guerra e voltaram. Você pensou em voltar em algum momento? Não, na verdade, nem
Eu tenho passaporte também polonês, eu podia ir para a Europa, né? Eu escolhi vir para Israel. Eu já sabia que Israel podia ser dessa forma, mas eu ainda me sinto mais seguro aqui que no Brasil, para te falar a verdade. Tá? Mesmo com ataque, mesmo com tudo, eu consigo sair na rua tranquilo. É coisa que no Brasil eu não consigo, né? Esses dias eu liguei para minha mãe, ela falou não posso atender agora porque eu tô com o telefone na rua. Isso para mim já não existe mais, né? Eu saio na rua à noite aqui e sei que estou seguro, né? Ô, Rony, essa pequena explanação que você deu para a gente aí, só o que você falou até agora já dava horas e horas de conversa, porque são tantos detalhes que a gente tem para explorar, Sim, mas eu gostaria de explorar um pouco a pode falar. questão da resiliência do povo de Israel, Sim, que é um povo que eu admiro, é um país que eu já visitei várias vezes e vou voltar, se Deus quiser, em situações melhores do que agora. uhum, E quando a gente começou a ouvir sobre Israel e sobre tudo isso que estava acontecendo, essa coisa absurda, esse ataque absurdo, é como você falou, nas 2 primeiras semanas era aquele momento de uma crise absurda, crise de nervos, crise política, social. Ah, mas eu vi, acho que 3 semanas depois, as aulas começando a voltar, a vida começando a voltar ao normal, e eu fico pensando de onde que esse povo, que já é forte por natureza, tira tanta resiliência, porque o míssil estava explodindo lá em Gaza, mas em algum lugar de Tel Aviv, algum lugar próximo, estavam ainda ouvindo os mísseis e a vida voltando ao normal. é, Para nós, assim, que não, como disse a Cida, que nós que nunca tivemos uma situação de guerra como essa, nós temos uma guerra pior no Brasil, porque não tem fim, mas nós nunca tivemos uma guerra como essa. É muito difícil a gente entender essa força do povo de fazer as coisas voltarem ao normal, mesmo não estando. é. O ataque terrorista é para criar terror. Quando ele cria terror e as pessoas ficam horrorizadas, elas param de fazer as coisas. E, na verdade, isso é uma forma de combater também o terror, né? Sim. Assim, eu me adaptei muito rápido, até porque também estou namorando uma israelense já faz uns 8 meses, mais ou menos, né? Então, quando toca a sirene, a gente já eu já não dou muita bola, já vi míssil na rua, né, com o Aerodome, que é o sistema de Uhum. defesa, Uhum. enfim, já estou mais tranquilo. Agora, como eu estava falando para você, uma coisa o que mais me pegou de tudo isso, o ataque, claro, foi muito triste até por causa das crianças, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, mas é o antissemitismo, sabe? O antissemitismo foi uma coisa que eu fiquei muito triste em relação ao Sim. Brasil. Apesar Uhum. das pessoas falarem, Rony, a gente não é contra, mas ainda assim, por exemplo, aqui em Israel tem esquerda contra direita, então se a esquerda tá contra o primeiro-ministro, ela sai na rua para protestar, né? Eu não vejo as pessoas falando que são a favor de Israel, que tipo esse movimento, né, de a gente é contra o governo porque está contra Israel. Então, na verdade, é aquela história, né? Parece que quem cala consente. A gente fica muito triste de saber que o Brasil está desse lado. Para vocês terem uma ideia, desde o começo, então, quando foi mandado o primeiro avião, estava comentando, para pegar os brasileiros, ele foi vazio. E tinha alguns brasileiros, judeus, que queriam, que já tinham servido de exército em Israel, queriam ir para Israel para poder se alistar, né, poder servir. Uhum. Foi pedido para que o governo brasileiro permitisse que eles embarcassem nesse voo. Nesses E voos. não foi permitido. Então, na verdade, assim, Mas, por que não foi permitido? Rony, eu acho, e aqui eu tenho um respeito, como eu já falei para vocês aqui, eu respeito a mídia televisiva, mas eu tenho muito cuidado com o que eu. Sabe, é aquela coisa assim, eu ouço o macro e depois eu tento falar com pessoas locais, como a gente está falando aqui agora, para ouvir a verdade dos fatos.
E o que eu posso perceber, Rony, é que esse movimento antissemita, ele não está só no Brasil. Eu fui recentemente visitar Madrid, Aham. foi assim, uma passeata absurda em favor da Palestina, na frente do Palácio do Governo. Então a gente fala do Brasil porque é a nossa terra, mas me preocupa muito essa questão dessa intolerância fermentando que a gente está vendo, plantada na cabeça das pessoas de alguma forma, e que, sabe, aquele pensamento de manada, é para ser contra Israel, então vamos ser contra Israel, é para ir para protestar, vamos lá protestar. Então, realmente me preocupa esse movimento, que não é só do Brasil, não. Eu estou vendo em outras esferas também, e tá me deixando bastante preocupada. Na verdade, sim, o que eu tenho visto, por exemplo, depois de muitos meses começaram a ver sobre os estupros das mulheres aqui em Israel, né, no ataque. Foi muito triste porque a gente viu aqui os órgãos de defesa das mulheres, né, contra a violência das mulheres, enfim, não aceitando o pedido de Israel de verificar os casos, né? A ONU também foi muito complicado porque foi contra Israel desde o começo, sendo que, para vocês terem uma ideia, né, a ONU destina sempre dinheiro para lugares de guerra. Não destinou dinheiro, por exemplo, para os israelenses que perderam as casas, ou que tiveram que sair das suas casas para poder se manter nesse período, né? O governo israelense está bancando tudo. E outra coisa que as pessoas também não entendem, né? Que o cuidado que o Israel tem com o ataque em Gaza, as pessoas falam que é genocídio, que enfim, mas na verdade, sim, se Israel quisesse, ele teria acabado com a guerra no dia 8, porque ele ia só bombardear toda a região e pronto, primeiro. Segundo, é muito triste ver os soldados morrendo. A gente não quer que os soldados morram, mas não tem outra forma de fazer isso sem atacar os civis, né? Os civis. Tem os reféns israelenses que estão lá. Isso as pessoas não falam dos reféns israelenses, é como se não existisse. E é muito triste saber que, imagine se acontecesse isso no Brasil, será que o mundo inteiro não ia ajudar o Brasil a recuperar os reféns? Por que os judeus são diferentes, né? Por que a gente tem quando é judeu não importa, né? Então a gente é uma minoria que não importa. O pessoal fala muito sobre minorias, mas não existe minoria menor que os judeus, né? Tem muito menos judeus do que negros, do que gays, do que tem, né? Para vocês terem uma ideia, tem 15 milhões de judeus no mundo, é muito pouca gente, né? Mas eles simplesmente fazem de conta que não é uma minoria, que não tem direito a nada, e a gente parece que é um sub-humano, porque não é tratado da mesma forma, né? Por exemplo, a gente está vendo esses mesmos protestos, foi feito agora por exemplo, na Escócia, onde passou um cidadão escocês com uma medalha de Davi, né? Uma estrela. A estrela de Davi. Isso. E a polícia pediu para que ele escondesse, para que os manifestantes não ficassem bravos. Quer dizer, em vez de defender ele, né? Então teve também, tá tendo vários eventos que a comunidade israelita está tentando fazer em alguns lugares e não pode fazer, né? Não pode ir na sinagoga, não pode ir em enterro, não pode, tem que ir sem uniforme para a escola. É absurdo, né? As pessoas estão se escondendo, estão tirando a menorá da porta, meu pai não pôde ir para a sinagoga, quer dizer, as coisas estão ficando absurdas, né? E tá tudo bem. A gente sempre pensava que o Holocausto não aconteceria se as pessoas soubessem, né? Mas agora a gente está percebendo que não, que simplesmente as pessoas não se importam, né? Então isso é muito triste. E ao mesmo tempo, como eu estava falando para vocês, né? As pessoas não entendem esse cuidado que está sendo tido com Gaza. Inclusive, Israel defendeu a saída de muitos palestinos para
o sul de Gaza, tendo que defender do Hamas, porque o Hamas estava atirando nos próprios palestinos. Sim. Porque eles não querem que saia, claro, eles querem Não manter querem o que saia, sim. controle. E outra coisa, o Israel manda caminhões de mantimento e gás de cozinha e combustível, que inclusive é roubado pelo Hamas. Na verdade, é a mesma coisa que se imaginar que a Ucrânia está mandando mantimentos para a Rússia por ter sido atacada. E ninguém fala isso. Para vocês terem uma ideia, uma das negociações que foi feita é que Israel faria isso em troca dos reféns receber os remédios. Foi resgatado, acho que 2 semanas atrás, aqueles dois cidadãos que eram argentinos, que moravam muitos anos aqui em Israel, aqueles 2 senhores, e eles não tinham recebido medicação. E agora, nessa semana, também foi encontrado nos hospitais que eles usam como base de ataque, as caixas de remédios que foi mandado para os sequestrados. Eles não estão recebendo remédio. Então, assim, é muito triste, né? E as mulheres estão sendo constantemente estupradas, porque a gente sabe, porque algumas foram soltas, né? Então, assim, é muito triste saber tudo isso e, além de tudo, sem apoio. Agora os Estados Unidos está voltando atrás, dizendo que o Israel tem que fazer um cessar-fogo, né? O pessoal fala, cessar-fogo, a paz, tal, só que as pessoas não entendem que é o momento que fizer cessar-fogo, o Hamas se rearma novamente e ataca novamente Israel. Quer dizer, como vai fazer um cessar-fogo dessa forma, né? Não dá para cessar porque... o fogo só de um lado, né? Sim, o ponto é esse, né? Como eu falei para vocês, as pessoas não entendem que Israel poderia ter terminado com os palestinos a qualquer momento, por causa do armamento e do treinamento, enfim. E nunca fez isso, na verdade, né? Mesmo com os ataques terroristas, sempre foi feito, como eu falei, começaram a fazer cada vez mais barreiras até o momento que isolaram os palestinos e parece que não fez diferença, né? Porque é muito triste, na verdade, assim, a gente saber que a gente tenta fazer de tudo, como eu falei para vocês, né? Essa abertura para os palestinos virem trabalhar aqui, né? Eles pegam, eles circulam livremente, as pessoas, isso que as pessoas não entendem, não tem esse negócio de apartheid. Existe, claro, as pessoas ficam mais receosas quando sabem que a pessoa é um palestino, porque ele pode atacar você, né? Pode saquear, pode atirar contra você, né? Mas, da mesma forma, eu nunca vi isso na rua, né? A pessoa fugir ou isso. É feito de uma forma normal, até como eu falei para vocês, não é sempre que você consegue perceber se a pessoa é árabe ou não, né? Até porque tem muitos... Isso é que as pessoas também não entendem. Tem muitos judeus que vieram de países árabes e outra, eles foram expulsos dos países árabes. Hoje, tem muitos países árabes que tinham milhares de judeus e não tem nenhum judeu. Aí sim existia um apartheid. Inclusive, se pagava imposto por ser judeu nesses países, né? Então, assim, é interessante que os árabes aqui são bem tratados, eles têm direito a voto, eles trabalham, eles são juízes, eles são médicos, e as pessoas continuam falando que Israel é apartheid, né? Eu não entendo do que eles estão falando. Rony, eu fico pensando no mundo a médio prazo. Nós estamos já há não sei quanto, mais de um ano, com essa, quase 2 anos, eu acho, com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e agora no Médio Oriente essa situação. E é incontável a cifra que os países estão desembolsando para alimentar essas guerras. Uma hora isso vai acabar. Uma hora vai acabar o dinheiro de tanto armamento. Uma hora a fonte vai secar. E vai ser muito
complicado, porque quando isso terminar, vão ser comunidades completamente esvaziadas, empobrecidas, sem saúde, sem recurso para um recomeço. Isso me vem à cabeça sempre. Como recomeçar? Claro que eu sei que Israel é um país rico, mas é um país pequeno. Como recomeçar depois de tanta coisa que, sabe, de tanta despesa para sustentar uma guerra? É, 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 é complicado, porque você tem uma ideia, então, até as pessoas que estão, né, tem, se não me engano, mais de 100 mil famílias que estão fora de casa, o governo tem que bancar o local para essas pessoas, né? Tem Sim. que bancar o salário dos soldados, para você ter uma ideia, ele ganha 70% do que ele ganha no seu salário normal. Então, se ele é dono de uma empresa e ganha, por exemplo, 20 mil reais, o governo vai ter que pagar 17, 16, 18, alguma coisa assim. Uhum. Uhum. Realmente é muito dinheiro mas ao mesmo tempo, qual é a opção que a gente tem? Se a Sim. gente não se defender, Sim. né? O aerodromo, ele começou agora a ser substituído pelo raio laser, para você ter uma ideia, né? O aerodromo é muito caro, cada disparo, Imagina. Uhum. e o laser vai ser tipo $1 cada disparo, então vai ser muito mais fácil. Só que ainda não está 100% em funcionamento, né? E isso é uma coisa também que eu acho interessante, porque enquanto Israel investiu para defender sua população, Gaza investiu para defender os terroristas, né? Uhum. Então é absurdo, né? E outras coisas que a gente fica escutando, por exemplo, as ONGs que eu estava falando para vocês mandaram tubos de PVC para saneamento básico em Gaza, e depois se descobriu que usaram esses tubos para fazer os foguetes, né? Então, as coisas assim absurdas, né? E é muito triste, porque a população também, como eu falei para vocês, é miserável e os chefes do Hamas são bilionários, né? Embora no Catar. Uhum. Sim, muita gente fala, reclama do primeiro-ministro daqui, porque ele tá. Mas, assim, qualquer ministro de esquerda ou direita estaria fazendo a mesma coisa. Ele Uhum. tem problemas, então, ele realmente vai cair depois que terminar a guerra, mas não é momento agora de se discutir isso, agora é hora de se unir contra os inimigos, porque Uhum. é questão de sobrevivência, né? E como eu falei para vocês, o que me deixa mais triste realmente é a falta de apoio. E, como eu falei para vocês, eu recebo apoio de pessoas no Brasil, mas, como eu falei para vocês, então, além do negócio começou com o avião, como eu falei para você, e depois se passou panos quentes e começou aquela briga entre o Brasil e Israel para se liberar os Até a reféns. Isso lista, né? As listas demoravam, assim, era incompreensível aquelas agora, listas demorarem tanto. Para liberação, né? Aham. isso. O que aconteceu? Para vocês terem uma ideia, as pessoas não entendem. O Israel falava sim ou não para as listas de todos os países, não só do Brasil, para a liberação. O Brasil demorou. No momento que 2 palestinos falaram que não iam mais, eles liberaram. Então você veja, quem são esses 2 palestinos que estavam tentando fugir para o Brasil? Tá? Muitos dos palestinos que eram brasileiros, né, falaram brasileiros, estavam pedindo nacionalidade brasileira e não falavam português. Uhum. E foi depois descoberto que na ajuda humanitária que o Brasil mandou, dentro da ajuda humanitária tinha passaportes brasileiros. Tá? Isso também não falam aí. E a última coisa que eu acho mais absurdo de tudo é que desde o ataque tem um brasileiro sequestrado e ninguém fala desse brasileiro sequestrado. Como se ele simplesmente não existisse, por ser judeu. Então o governo brasileiro simplesmente ignorou esse brasileiro que foi sequestrado. Então realmente é muito triste.
Na verdade, assim, não tem muito o que fazer, né? Eu, na verdade, para te falar a verdade, eu não me considero mais brasileiro, né? Porque eu já abracei Israel e depois disso tudo que eu tô presenciando, me dá vergonha de ser brasileiro, Uhum. infelizmente. O Brasil também acaba vivendo uma guerra interna, né? Onde a intolerância chegou também a níveis que nós nunca vimos antes no Brasil. Antes era o povo contra o governo, depois virou o povo contra o povo por conta de lideranças. É, E a gente vendo o Brasil pelo caminho que está indo e que, obviamente, preocupa todo mundo, né? Porque uma liderança, ela é reconhecida como líder quando ela começa a levar multidões para aquela verdade que ele cria em torno de si. A gente está vendo isso no Brasil. existe, na verdade, dois polos, as pessoas, independente de direita e esquerda, existem dois polos hoje no planeta, que é os países ocidentais, inclusive, por exemplo, a Arábia Saudita está indo para esse lado, e existe outro extremo que é o eixo das ditaduras que a gente fala, né, que é China, China, Irã, Coreia do Norte, Rússia e Venezuela. Uhum, E a gente está vendo que o Brasil está abraçando esse lado, né? esse lado. Então, assim, é muito triste porque uma coisa que as pessoas não entendem é que, por exemplo, se a gente for pegar o Irã, o Irã é completamente, ele não aceita nenhuma outra religião. O Hezbollah, a outra também briga que teve entre Israel e Brasil, o Brasil avisou sobre o ataque de Hezbollah o Israel avisou sobre o ataque do Hezbollah que seria no Brasil, e o governo brasileiro reclamou que o Israel estava se intrometendo. Quer dizer, então, era para deixar ter o ataque? Não consigo entender isso, né? E outra, o Hezbollah, ele é um braço do Irã. O Irã não iria atacar o Brasil se ele não tivesse um consentimento, na verdade, né? É Uhum, absurdo imaginar que... Então, eu fico com medo da minha família no Brasil. uhum, é Né? compreensível. Então, aqui eu me sinto seguro, porque aqui a gente está, né, A coeso. mais... Uma coisa que eu achei que o Israel relaxou, né? A gente entrava, por exemplo, no shopping, eles perguntavam se a gente tinha arma, não era revistado, né? Porque começou a se relaxar em relação. Agora não pergunta mais? Não, agora eles revistam. Ah, agora eles revistam. Antes eles perguntavam só se tem arma. Não, E agora revistam. agora revista. Porque agora começou a ficar mais complicado. As pessoas se relaxaram, porque fazia muito tempo também que não tinha ataques dessa forma, né? Mas até em Jerusalém, para a gente caminhar ali em Jerusalém, a gente passa por detetor de metais e tudo mais, né? Que já tem É, algum tempo. sim, mas como eu falei, começou a se relaxar um pouco porque, né, Não estava vendo eventos, né? ficar mais, né, seguro, né, muito seguro, até que o Hezbollah aí também aproveitou porque o povo estava dividido, né? E, Então, Rony, diante de toda essa tragédia, porque quando se instaura um momento de guerra como Israel está vivendo agora, muitos pilares caem, né? Famílias se desorganizam, a economia se desorganiza, emocionalmente fica todo mundo abalado. Você que está vivendo o dia a dia aí, o que você percebe que está se reorganizando mais rapidamente? É o emocional das pessoas? É a situação política? O que você vê assim, tipo, nossa, isso aqui está crescendo de novo e crescendo forte? ó, uma coisa muito gritante aqui é o desenvolvimento, por exemplo, eu vim em 2000, achei que Israel parecia um país atrasado. A minha namorada, por exemplo, que tem a mesma idade do que eu, ela não tinha computador na universidade, e eu tinha, né? Uhum. E, você veja, eu me formei em 95 para 96, né? E em 2016 eu tomei um susto quando eu cheguei aqui, porque Israel já tinha se desenvolvido muito.
Novamente, quando eu cheguei agora, um ano e meio, mais de um ano e meio atrás, também levei outro susto, né? Uhum. E você que não parou esse desenvolvimento, tá? As pessoas estão construindo, está crescendo muito infraestrutura. Então, assim, é o país do. Realmente, falava muito Brasil, o país do futuro, né? E eu estou com 50 anos, não vi isso acontecer. Aqui foi o país do futuro, né? Se cresce muito, está se desenvolvendo muito rápido, né? Uhum. Ainda tem muito aqui que fazer, né? Tem muita coisa velha aqui, que é dos anos 60, dos anos 50, muitos prédios, né? Mas estão renovando cada vez mais e mais rápido, né? Tem um custo de vida muito alto ainda, mas se ganha muito bem também, em contrapartida. Uhum. Agora, em relação à guerra, claro que prejudicou, não tem como não ter prejudicado, né? Não só a parte econômica, mas também a mão de obra em geral, porque tem muita gente na guerra, né? Uhum. Tem, agora está voltando para casa, mas tinha 300 mil pessoas envolvidas na guerra, para você ter uma ideia. Um país de menos de 10 milhões é muita gente, né? E por isso que eu falo, né? Você vê, a gente está sustentando 2 milhões de palestinos agora, porque eles estão parados e ninguém fala nada, né? Não, a gente está atacando. É muito engraçado que falam sobre genocídio, né? Em menos em 30 anos, o Israel dobrou de tamanho, o número de população, e a Palestina, a Gaza, os palestinos aumentaram 5 vezes, né? 500%, né? Então, como é que é o genocídio se as pessoas estão aumentando, né? Uhum. Não tem sentido o que eles estão A falando, né? população está aumentando, né? Na verdade, assim, mas como eu falei para você, acho que o antissemitismo aí pega muito forte. Eu acho que eu não consigo entender muito bem o antissemitismo, mas uma coisa que me parece é que, assim, a gente vê, por exemplo, os japoneses, né? Que é um país desenvolvido, também um povo desenvolvido. O que acontece com os japoneses é que eles são muito diferentes, né, fisicamente, né, do povo ocidental. Então você É. identifica. Já o judeu não. Eu acho que não sei se isso tem a ver com o judeu acaba se assimilando. Então muitas vezes o antissemitismo era porque o judeu estava se assimilando, ou às vezes é porque os judeus são um povo separado, porque não tinha terra e agora porque tem terra, porque era pobre e agora é rico. Então, na verdade, não tem muito sentido, né? Porque esse antissemitismo. Mas agora ficou muito aflorado isso. A gente conseguiu sentir como nunca antes. Eu nunca tinha sentido um sentido tão forte, né? Uhum. A pessoa fala que não, a gente não é antissemita, é anti-sionista. As pessoas não entendem o que é sionismo. As pessoas acham que sionismo é um tipo de nazismo. Não, de comunismo não. Sionismo simplesmente é o povo judeu ter uma terra própria, né? E por que tem uma terra própria? Porque sempre foi atacado nos lugares onde moravam, né? Os judeus, por exemplo, muita gente falava que os judeus só trabalhavam com dinheiro, com pedras preciosas, sendo intelectuais, trabalhando com engenharia, com medicina, né, e não no campo, mas é porque eles não era permitido que trabalhasse no campo. Os judeus não podiam ter terras. Entende? Então, na verdade, as adaptações que os judeus fizeram foi o que criou esse povo, né? Sobrevivência, não é? Exatamente. E realmente a gente é o povo do livro, a gente usa a cultura, na verdade, como forma de se poder se defender. Israel, na verdade, é um milagre todo dia, porque do jeito que foi formado numa terra que não crescia nada, hoje a gente tem agricultura, tem desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, né? E uma outra coisa que eu falei para vocês, é muito pena dos palestinos agora estão sendo substituídos pelos chineses e pelos indianos, mas a gente já tem drones que vão nas hortas, identifica qual é a maçã que está na hora de colher e colhe Uhum. colhe. Uhum. Eu vi isso, eu vi. É uma evolução, né? É um É, processo mel evolutivo. artificial, agora carne artificial, peixe artificial, agora vão fazer leite artificial. Quer dizer, e realmente
tanto em medicina, como em segurança, como em muitas áreas, Israel está ajudando o planeta. E o que a gente tem em troca é isso, né? É muito triste, né? De ver que realmente a gente não tem apoio, né? Não precisa ir muito longe, né? É engraçado que agora a gente está sendo chamado de nazistas, né? O exército brasileiro, mas pouco tempo atrás o exército brasileiro estava ajudando o acidente que teve no Brasil, sendo que foi o único país que mandou ajuda para o Brasil, né? Quando teve o acidente da mineradora, né? Da Vale, Assim, lá, da de Vale. Brumadinho. Isso, exatamente. Então, assim, poxa, será que é tão difícil de entender isso, né? A Turquia, por exemplo, está sendo muito antissemita, assim, demais, né? Teve um jogador israelense que, quando foi comemorar o gol lá na Turquia, ele mostrou que ele estava apoiando, né? Como eu tenho aqui, por exemplo, está apoiando os reféns. Ele foi expulso do país, para vocês terem uma ideia. E há pouco tempo atrás, né, ano passado, teve um terremoto e Israel mandou ajuda para a Turquia, né? Então, assim, não dá para entender isso, né? Não, não. É. E eu fico, assim, vendo um panorama mais do alto. Eu acho que quanto mais a gente fala em igualdade, mais as diferenças se sobressaltam. Porque o que nós estamos vendo, acho que os negros nunca foram tão discriminados, acho que os gays nunca foram tão discriminados, acho que algumas minorias, por exemplo, os umbandistas no Brasil também nunca foram tão discriminados, e os judeus também nunca foram tão discriminados. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a humanidade? Que caminho é esse, né, Que Sônia? caminho é esse? Onde é que vai dar tudo isso, não é? Não sei se tem alguma pergunta, se eu mandou alguma pergunta ou não. Não, as Não. pessoas estão só aqui observando, mas ninguém fez pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Rony, ainda dá tempo. Acho que a Sônia caiu. A Sônia caiu, mas nós estamos aqui com um bom público. Olha, Rony, é um cenário assim que não gostaríamos de estar falando disso, né? O Patrick tá. Parabéns pelas colocações, Rony. Obrigado. Obrigado, Patrick. A Sônia É, caiu, que pena. na verdade, sim. O que eu vejo é que a guerra ainda vai longe, porque ainda tem muito o que fazer, a gente não recuperou os reféns, né? Como eu falei, falam muito do cessar-fogo, mas a primeira coisa tem que devolver os reféns, né? A Soninha voltou. Voltei. E Rony, o Patrick escreveu algo aí que só você para saber, porque está em hebraico, a eu não segunda consigo. frase do Patrick, não dou conta de ler, não, Patrick. Israel, Israel vive, né? É como se a gente falando que está apoiando Israel, na verdade, né? Israel vive. Na verdade, sim. Como eu estava falando, então, o que vai acontecer daqui para frente é a guerra vai continuar até, né, se o mundo permitir que a gente termine e recupere os reféns, termine com o Hamas, pelo menos, claro, não 100%, mas que ele perca a liderança na faixa de Gaza. E a única coisa que a gente está esperando é o que vai acontecer no norte, se a gente vai atacar o norte ou não. Porque daí seriam duas frentes, é mais complicado. Os Estados Unidos, teoricamente, disse que apoiaria no começo da guerra, né? Agora já não sei mais. O presidente americano, infelizmente, parece muito fraco. Não está botando, né? Por exemplo, o Irã matou alguns soldados americanos umas 2 semanas atrás. Os americanos falaram que iam dar resposta, até agora não apareceu nada de resposta. Então, assim,
vamos ver o que vai acontecer. Se precisar, Israel vai sozinho, né? Agora vai ser mais complicado, como eu falei para você, né? Vai morrer mais gente, vai ter mais os foguetes mais complicados de derrubar, uma quantidade muito maior de foguetes, muito maior. O Hezbollah tem, né? Agora também vai acabar com o Líbano, né? E isso é muito triste também, é muito triste. Então é mais coisa para ocupar Israel, né? Então a gente fica meio difícil sem solução. Olha, nós estamos há mais de uma hora na conversa aqui. Verdade. Tem muito assunto. Realmente, Rony, você deu uma aula aí. E, como disse a Sônia, estamos ouvindo alguém que está lá, dentro do país, né? Não é alguém que está apenas reportando notícia, mas é alguém que está no convívio ali. Então, eu gostaria de te agradecer. Obrigado. E eu fui uma das pessoas que, logo que começou a guerra, eu mandei mensagem para o Rony dizendo: vai voltar? Venha, vem embora. Mas ele me mostrou que não tem por que voltar e que ele tem que ficar lá mesmo e que ele está seguro, né? Mas meu primeiro impulso foi: se eu fosse a mãe do Rony, já trazia ele de volta. Mas ele me mostrou que não, que é melhor ele ficar lá e ele está bem. Meus pais se conheceram aqui em 69, ficaram um ano aqui em Israel, se conheceram aqui. E 69 era pior do que agora, na verdade. Mas só quero te agradecer, Rony, Obrigado. por esse momento, né, por essa conversa. A Sônia também, por ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo aqui. Gosto muito desse momento e lugar mais seguro nos judeus é lá em Israel mesmo. É isso, Patrick. E temos assim um carinho especial pelo nosso amigo Rony. Quando começou, no dia que a gente ouviu sobre o ataque em Israel, eu e a Cida, você já conseguiu falar com o Rony? Não consegui. Cadê o Rony? Cadê o Rony? E felizmente está tudo bem com ele e com as pessoas próximas. E Rony, força, como diz aqui em Portugal, força. Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, porque no Brasil, como tem muita terra, a gente cultiva plantas e comida, em Israel se cultiva mentes. Então, que essas mentes sejam trilhadas para o bem e que são, né? E que logo tudo isso aí seja só uma parte triste da nossa história. Toda rabá. Toda rabá. Perfeito. Em breve retornaremos com a Conexão Mundo, né? Sim. Com outros convidados. Então, em breve estamos aí conversando de novo. Obrigada, Rony. Obrigada, Sônia. Obrigada a todas as pessoas que se permitiram estar com a gente esse tempinho aqui, né? Muito obrigada. Até mais. Beijo. Tchau. Obrigada, Patrick.